A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18. Que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha só que verso maravilhoso. Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Portanto, a geração de Jesus foi algo miraculoso. E aqui eu gostaria de pegar essa palavra concebido do Espírito Santo e falar de alguns elementos do Espírito Santo no Novo Testamento. Um deles está aqui, concebido do Espírito Santo. 2 versos além, nós vamos encontrar outra expressão ou ação do Espírito Santo. E projetando ele isso, eis que em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Concebido do Espírito Santo, gerado do Espírito Santo. E sabe que na nossa vida cristã é assim? Quem tem que nos gerar novamente, quem que nos concebe Cristo em nosso coração é o Espírito Santo. Então, concebido do Espírito Santo, gerado do Espírito Santo. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 15. Aqui está falando de João Batista, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. João parece que foi o único que nasceu de mulher, que foi já cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Então nós temos concebido do Espírito Santo, gerado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 2, versículo de número 26, lemos assim: Foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Aqui é Simeão. Simeão não morreria sem ter visto o Cristo. Isso lhe foi revelado pelo Espírito Santo. Aqui nós temos a revelação do Espírito Santo. Olha só. Concebido do Espírito Santo, gerado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo. Vamos a um texto famoso, Atos, capítulo 1, verso de número 8. Está escrito assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aqui temos a virtude do Espírito Santo. Concebido do Espírito Santo, gerado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Atos 2, versículo de número 33, vamos encontrar assim: De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vós vedes e ouvis, a promessa do Espírito Santo. Então temos concebido do Espírito Santo, gerado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo, virtude do Espírito Santo e a promessa do Espírito Santo. Atos 2:38, e disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui temos o dom do Espírito Santo, dom do Espírito Santo.
concebido do Espírito, gerado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo, virtude do Espírito Santo, promessa do Espírito Santo, dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 31. Atos 9, 31. Vamos ler assim, ó. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Consolação do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19. Lemos assim, 1 Coríntios 6, versículo de número 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Que maravilha saber que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Temos aqui o templo do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, aquilo que nós chamamos de bênção apostólica. Olha aqui que nós encontramos: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Comunhão do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Outro texto bem conhecido: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aqui temos o fruto do Espírito Santo. Como é maravilhoso nós não só termos o dom do Espírito Santo, mas termos em nós o fruto do Espírito Santo, que é pelos frutos que os conhecereis, e não pelos dons. E para terminar, Tito, capítulo 3, verso 5, diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Duas coisas que encontramos aqui. Primeiro, regeneração, ou seja, ser gerado de novo. E já falamos de gerado do Espírito Santo. E segundo, renovação. Muitas vezes o Espírito nos regenera, nos gera novamente, mas de tempos em tempos precisamos de uma renovação do Espírito Santo. 12 elementos do Espírito Santo. Primeiro, concebido do Espírito Santo. Segundo, gerado do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Revelação do Espírito Santo. Virtude do Espírito Santo. Promessa do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo. Consolação do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Comunhão do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Regeneração do Espírito Santo e renovação do Espírito Santo de Deus. Tem bastante coisa aqui. 13 elementos do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja com você. 13 elementos do Espírito Santo. Deus te abençoe. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no canal, clique no playlist. Ali você vai encontrar 225 pastas com mais de 6.100 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.